Revelação impressionante sobre como alcançar seus sonhos, como ser quem você realmente quer ser, impressionante. Há muitas pessoas, talvez aconteça com você ou com outras pessoas que têm sonhos, sonham em ser alguém, mas na prática não conseguem, não alcançam, sentem-se fracassados, sentem que estão longe dessa missão, dessa meta, desse objetivo. Hoje, nesta conversa, vamos te dar técnicas, formas de pensamento e segredos que provavelmente você nunca ouviu na sua vida. E em questão de minutos, né, se Deus quiser, depois desta aula você vai se sentir sortudo e sortuda por ter ferramentas que alguns minutos antes você não tinha. Impressionante saúde, Rav Mijael, bem-vindo. Saúde, Alexê. Querido Rabino Zev Schwartz, estamos muito felizes ambos por poder presentear o mundo com esse presente tão capaz. O mais importante na vida é como realizar um sonho que uma pessoa tem. Eu pessoalmente sei que Rabino Zev Schwartz, você teve vários sonhos na sua vida que realizou. Você nasceu no Uruguai e sonhou em chegar à terra de Israel. Agora, vivendo lá, realizou esse sonho incrível. Então, esta conversa, tenho certeza de que vai ajudar muitas pessoas que realmente querem saber como realizar os sonhos na vida. Se Deus quiser. Saúde. Bom, é um grande prazer ter você novamente no nosso canal. Rabino Michel Bueno, vamos direto ao ponto, como se diz. Seja bem-vindo. Existe uma forma de realmente ser quem sonhamos ser? Existe isso sim? Antes de tudo, essa pergunta é uma pergunta tão fundamental que tem a ver com cada um dos seres humanos que existem. E a resposta é uma resposta surpreendente. As pessoas que dizem quero ser alguém ou estou sonhando em ser alguém, precisam, antes de responder a pergunta, parar, refletir e fazer uma pergunta fundamental. E se não fizerem essa pergunta fundamental, pode ser que estejam enganados. E durante muitos anos vão investir suas forças em um sonho que não é o seu próprio sonho, ou que não é o sonho desejado. E a pergunta fundamental antes de declarar qual é o seu sonho é de onde? Eu estou sonhando isso? Porque existem duas formas de sonhar um sonho. Existe uma forma de sonhar um sonho por uma dor que sinto, ou um sofrimento que sofro, ou uma condição que outra pessoa me impôs. Pode ser em nível familiar, pai, mãe, ou em nível social, ou em nível de casal. Às vezes uma pessoa passa por momentos tão difíceis na vida que começa a sonhar os sonhos de outros ou pelos outros. E a pergunta fundamental antes da realização de um sonho é: esse sonho que eu estou sonhando, por exemplo, sonho ser afogado ou sonho? Ou sonho trabalhar em um emprego onde vou ganhar mais dinheiro, por exemplo, ou sonho em viver em outro país. De onde vem esse sonho? Qual é? Nós dizemos que a raiz desse sonho, a raiz são dores, a raiz são incômodos, dificuldades, ou caso contrário, o sonho. Atente-se à palavra, Rabino Zev Schwartz. O sonho vem do melhor lugar interno da minha alma, é um sonho, quase posso dizer. É como se minha alma estivesse falando, minha alma estivesse gritando, minha alma estivesse sonhando. Então, a primeira pergunta que faço a cada pessoa que vem consultar sobre como realizar seus sonhos é: de onde vem o seu sonho? Do lado, vamos dizer, da dificuldade da vida ou da alma? Então poderíamos dizer uma frase muito forte, que alguém poderia estar se enganando a vida toda. Ou seja, a pessoa pode estar vivendo uma vida que não é a dela. De repente, é preciso parar e se perguntar se a vida que está vivendo é a que deveria ser. E a pergunta, se entendi bem, quando alguém se pergunta, isso é bom? E como eu sei? É mentira, é verdade, é uma dor, essa dor deveria ser assim, deveria ser de outra forma, eu supero, não supero, o que eu faço? É exatamente como diz o querido Rabino, e eu quero até aumentar o preço que uma pessoa pode pagar. Porque não só uma pessoa pode perder muitos anos ou meses da sua vida sonhando os sonhos dos outros ou por outros, mas pior ainda, pode perder dinheiro, força e emoções e sofrer porque tenta realizar um sonho que não tem uma raiz boa. Então é fundamental estar pensando: por que estou sonhando o sonho que estou sonhando?
E eu tenho um parâmetro para oferecer a cada uma das pessoas que quer realizar um sonho. O que dizem os sábios hebreus? Os sábios hebreus definem o que é uma pessoa que tem um bom sonho, que nasce da sua alma, e o que é um sonho ruim. Os sábios dizem isso através da definição do que é um justo, do que é um tzadik, do que é um justo, dizem os sábios. Existem dois parâmetros, mas são dois parâmetros condicionais, ou seja, os dois precisam ser cumpridos para poder dizer: este é um sonho positivo que vem da alma. O primeiro parâmetro é que esse sonho vai fazer bem para a pessoa. Se alguém tem um sonho, mas ele causa sofrimento, como trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Alguém tem um grande sonho, mas isso exigirá que fique longe da família, filhos e esposa. Ter dificuldades emocionais por causa do sonho ou de outra coisa. Esse não é um sonho que vem da alma, porque o sonho precisa realmente preencher a pessoa por dentro e fazer com que ela realmente se sinta bem. Então, o primeiro parâmetro se chama em hebraico Tov, Lotov, Lo significa bem, o sonho faz bem para ele por dentro, internamente. Mas essa condição é só a primeira, não é suficiente. Precisamos da segunda condição, que os sábios dizem Tov Leagerim. Em hebraico, significa que esse sonho beneficia os outros, também que ajuda os outros, que serve aos outros. E se a pessoa cumpre essas duas condições do sonho Tov, o bem para ela e o bem para os outros, Tov Leagerim, é um sonho que vem do lado da alma da pessoa. Perfeito. Antes de continuar, quero dedicar esta aula exclusivamente para Moni, que pediu para dedicarmos esta conversa. Bom, na verdade pediu uma aula, então nós dizemos que é esta. Que seja para a sua bênção em geral, em particular para a sua abundância, para seu trabalho. Que tenha o mérito de voltar para a terra de Israel, amém, que tão sagrado como é voltar, como se diz em hebraico, para Eretz, para Kodesh, para a Terra Santa. E que ela e os seus tenham todas as bênçãos doces e que seja uma bênção para toda a humanidade. Amém. Então aproveito esse pequeno parêntese para explicar para a nossa amada audiência, para a nossa amada comunidade, que existe a possibilidade de vocês dedicarem uma aula para vocês mesmos ou para sua família, amigos, alguém que vai se casar, aniversário, um presente surpresa que você queira dar para qualquer ocasião. Não importa realmente se é para a elevação da alma de alguém querido, para todo tipo de situações, presentes, o que for. Você pode dedicar e nós somos as palavras que você nos disser, o que você quer dedicar. E nós, se Deus quiser, vamos dizer na nossa dedicação o que você precisar. Então aqui na descrição está o link, o enlace para preencher o formulário. Para mim, Rabino Ziv Schwartz parece o melhor presente que uma pessoa pode pedir. Dedicar um vídeo para beneficiar todos que ouvem com palavras que conectam a alma e de Torá, para realmente poder ter esse mérito e obrigado por dar às pessoas a oportunidade de fazerem parte. Sim, se Deus quiser, sim. Há um versículo que diz que a Torá, vou dizer de forma livre, em tradução de forma livre, a Torá é uma árvore da vida para aqueles que a apoiam. Primeiro conseguem a árvore da vida, ou seja, a vida e também a alegria, a verdadeira felicidade. A árvore é para aqueles que a apoiam com felicidade, isso é em hebraico. Então, alguém que de alguma forma patrocina ou dedica exclusivamente um vídeo tem o mérito de dar méritos ao mundo inteiro. Se Deus quiser que muitas pessoas assistam, e isso, se Deus quiser, é uma árvore da vida para a pessoa que dedica e lhe dá felicidade absoluta. Quem não quer essas bênçãos? E Rabino, como? O que praticamente precisa ser feito para fazer isso? Para dedicar? Vocês precisam entrar aqui, tem um link, tem um enlace aqui na descrição do vídeo, aí entra no enlace e lá estão todos os detalhes. Muito bem, continuamos. Então, pura malandragem e lobo, que nossos sábios dizem que um bom sonho tem a ver com ser bom para a gente e bom para o entorno exato. Assim está muito bem. Então, uma história, você tem alguma história que te venha à mente de alguém que veio te falar sobre isso ou algo assim? Sim, totalmente tenho, não uma história. Tem umas centenas de histórias de muitas pessoas que ao longo da vida sentiram um sentimento parecido. Mas vou contar sobre uma mulher no Brasil. Há uns 5 ou 6 anos dei uma palestra sobre como encontrar o propósito na vida
e lá falamos sobre sonhos. E havia cerca de 120 participantes. Eu dei a palestra e depois de 2, 3 dias recebi uma mensagem pelo LinkedIn, pela plataforma LinkedIn, de uma mulher do Brasil. Ela me disse: Rabino, como vai? Participei da aula, quero lhe fazer uma consulta, liguei para ela. Acontece que é uma mulher que tem uma empresa muito bonita e importante no Brasil e ela me diz: Rabino, há muitos anos que me dedico ao trabalho empresarial, mas internamente tenho como uma força que sempre estava falando comigo que preciso me dedicar a outra coisa. Mas eu estava tão imersa e tão envolvida no meu trabalho que sempre tentava sair de férias para não ouvir minha voz interna, tentava ir ao cinema para não ouvir minha voz interna, às vezes tentava ir a festas por 2 horas para não ouvir essa voz interna que me dizia: o que você está fazendo? Quando saí da sua conferência, que era sobre o propósito da vida, eu disse: não vou mais permitir calar minha voz interna. E eu fiz uma prática que mencionamos naquela aula, e ela chegou a uma conclusão impressionante há muitos anos, que queria criar uma organização para apoiar mulheres que sofrem abusos sexuais, e nunca permitiu que esse desejo, que esse sonho vai poder se realizar. Mas sentada por 2 dias, ela começou a pensar: de onde vem esse sonho que a deixou parada? E aí, ela me conta que esse sonho vem de uma experiência que ela teve quando era criança, de uma dor, mas que ela sempre quis presentear o mundo com a cura que ela teve. E ela me conta que já tem o compromisso de fazer isso. Após 2 anos, ela me escreveu dizendo que conseguiu realizar isso e abriu uma organização em sua cidade. E para mim, chega um momento em que cada pessoa diz: até aqui eu cheguei de não me escutar. Até aqui eu cheguei de não ouvir a voz de Hashem, a voz de Deus que está falando comigo. Quero colocar isso no centro da mesa e estar comprometido com essa voz. E recomendo a cada um que está nos ouvindo: olá, que esse momento chegue logo e você possa dizer: chegou o momento. E muito bem. Então vamos tentar já dar a vocês ferramentas práticas, como um pouco do que já estamos falando, mas vamos dar um zoom um pouco maior e com mais precisão, de forma mais aguçada, realmente. Quais são os problemas? Quais são os principais obstáculos pelos quais a pessoa não chegaria a esse chamado, a ouvir esse chamado ou começar a fazer algo para realmente se tornar quem quer ser? Isso, primeiro, os obstáculos que aparecem no caminho até chegar a esse ponto. Depois disso, quais são os primeiros passos para começar a dar? Excelente! Quero aproveitar antes de responder para dizer às pessoas que querem fazer perguntas. Depois vocês podem escrever suas perguntas nos comentários. Se Deus quiser, nos próximos encontros de rabinos faremos isso juntos. Então, o primeiro elo na realização de um sonho, uma vez que a pessoa entende que seu sonho é bom para ela e para os outros. O primeiro elo é um elo sobre o qual ninguém fala. Você não estuda isso na universidade, não estuda na escola ou no ensino médio, mas é um elo fundamental. E toda pessoa que vem até mim com uma ideia ou com um sonho, eu exijo geralmente no primeiro passo que faça o próximo exercício. A pessoa precisa fazer o que nós chamamos de declaração do seu sonho. E a declaração é escrita. O que isso significa? A pessoa precisa lapidar o sonho que ela tem com palavras escritas, pensando que está declarando qual é o seu sonho. Não para um amigo e nem para sua família, mas para todas as pessoas que o conhecem. Imagine que uma pessoa, como fazemos em meditações guiadas, é conduzida e dizemos: imagine. Agora que você subiu em um palco e tem um microfone, você é o único no palco e vê na plateia todas as pessoas que conhece, professores da infância, familiares, e todos querem te ouvir. E agora você vai declarar por escrito o sonho que está sonhando? Essa declaração de sonho, o que permite a pessoa fazer sem que ela preste atenção? Permite a clareza do sonho? Nessa declaração, a pessoa precisa dizer a quem quer dedicar o sonho, o que vai fazer, quais são seus parâmetros de sucesso, o que ela pensa, qual é o motivo pelo qual ele está escolhendo isso.
é preciso declarar para que entendam tanto o sonho quanto seus motivos e objetivos. E aí, uma vez que a pessoa tem essa declaração, ela pode ir para o próximo passo na realização dos sonhos. Muito bem. E qual é a primeira dificuldade para começar esse exercício? Existe algo que pode ser difícil para uma pessoa comum chegar a esse estágio sem? É um exercício difícil e a maioria das pessoas não está acostumada a escrever seus sonhos. Eu quase não conheço ninguém que conseguiu realizar o sonho. De nós dizemos de passagem como rápido, mas a maioria das pessoas é muito difícil para elas, porque aí percebem que seu sonho não está claro, que seu sonho não está refinado. Então começam a se enrolar um pouco. Um segundinho, queria dizer o sonho de que quero montar uma organização. Não quero montar uma organização, quero montar um movimento. Não é um movimento, quero entender. Então esse exercício te obriga a respirar, respira, sentar e começar a dar um pouco mais de forma ao sentimento do sonho. E nós, os sábios hebreus dizem que as palavras criam mundos, a declaração escrita cria a oportunidade de realizar um mundo. Então, o que quero dizer a todos? Uma vez que você vai começar o exercício e não vai ser tão fácil, se você não complementar bem, pode ser que você vai perder muito tempo. Então, muito bem, tem que se animar. E agora vamos ver das nossas fontes judaicas da Kabbalah, a importância que muitas vezes, infelizmente, não é estudada em algumas instituições, que é, eu acho, gostaria de saber sua opinião, Rabino Michael, a possibilidade de abrir nossos lábios e falar com o Criador, com nossas palavras, como se diz em hebraico, hitbodedut, pedir conselho àquele que nos cria a cada instante. Ele nos criou, quer o melhor para nós e pode fazer o que quiser, o Todo-Poderoso. Essa ferramenta, que eu acho que há muitos workshops que podem ser excelentes, eu acredito. Mas talvez esse ponto que nós, como judeus, conhecemos, provavelmente, infelizmente, não seja ensinado em muitos lugares. E eu acho que o principal é saber pedir conselho ao Criador totalmente. E a seguir do que posso complementar, não é um conselho, mas sim uma prática para realmente poder praticá-la. É que muitas pessoas me perguntam, mas Hashem, Deus realmente responde? E a resposta é um sim total, mas a pessoa precisa ter os óculos certos para poder enxergar. Agora, uma pessoa que pede, Hashem, Deus, por favor, me dê, me mostre, me ajude, o que na verdade ela está fazendo sem perceber é simplesmente limpando os óculos com esse pedido. Se você pede para ver, se você pede um conselho para Hashem, se você pede um sinal, por exemplo, o que você está fazendo com esse pedido? Você está disposto a ver? Então, sempre recebemos sinais celestiais diariamente em todas as situações, como conversas pessoais. Até ao se cortar fazendo salada, isso é uma conversa celestial. Também estão dizendo algo para ela, mas quando uma pessoa pede e faz essa prática que agora o Rabino Zev aconselhou, esse conselho, esse momento em que a pessoa pede, permite que ela abra os olhos, limpe os olhos e esteja preparada para receber essas mensagens. Obrigado. Estudei algo bonito. Quero sua opinião, Rabino Michael. Tenho pistas para saber qual é a minha missão na vida, por que vim a este mundo? O que são fortalezas e fraquezas no nível pessoal? Ouvi dizer que uma pista é aquilo que nos caracteriza em termos de fortalezas. Quais dons Deus, o Criador, nos presenteia? E a outra é quais coisas são difíceis para mim, que também é uma pista do que eu preciso melhorar e corrigir, e talvez ajudar outros a corrigir, porque se é difícil para mim, talvez eu realmente possa ser uma pessoa que entenda alguém que tem algo que é difícil para ele ou para ela, assim como é para mim. Isso também faz parte das fortalezas. O que você acha dessas dicas celestiais ou pistas de Deus? O Criador faz isso por nós para nos ajudar a focar e direcionar da forma como Deus quer. De acordo com o que estudei com um mestre sábio chamado Rabino Gad,
As forças e as limitações ou dificuldades de uma pessoa têm a ver com o conceito cabalístico chamado Orot e Kelim. Luzes e recipientes. A palavra luzes tem a ver com tudo aquilo que a pessoa ilumina, isso nós chamamos de forças. Obviamente, é uma forma muito, vamos dizer, simples de explicar algo muito profundo, mas todas as suas forças vêm da raiz da luz. Todas as limitações. No final do dia, o que te limita te permite por um segundinho atribuir isso. Eu sou o que sou e o resto não. Por exemplo, eu não sou mulher, sou homem. Essa é minha limitação, essa é minha não limitação, esse é meu lugar, essas são minhas delimitações. Esse é o meu recipiente. Então, qual é o objetivo e como é possível, com isso, encontrar o propósito da reparação pessoal ou da cura pessoal? Entender quais são as minhas forças e em que recipiente eu preciso envolver essas forças, essas luzes, e assim uma pessoa pode criar e encontrar seu propósito de vida. Muitos dos propósitos da vida onde começam na família, na própria família. Quando uma pessoa se casa e dá à luz aos seus filhos, ela precisa escolher um pouco o que vai continuar, o que recebeu dos pais, o que vai passar para os filhos e o que vai decidir cortar. Então, no que você está dizendo, querido, é justamente esse conceito de luzes e de recipientes perfeito. Então, agora um pouquinho, talvez um pouco, encerrando a nossa, conversa, tentando juntar como em um quebra-cabeça um pouco das coisas que falamos e tentar dar para a pessoa que termina a aula a chance de dizer, bom, terminei a aula, o que eu faço agora? Vamos conversar e tentar unir os diferentes temas que discutimos. Falamos sobre conversar com Deus, com o Criador, refletir sobre forças e habilidades. Falamos sobre escrever como um grande discurso diante de todas as pessoas que conhecemos em nossa vida. Uma declaração de sonho para uma declaração de sonho. Declaração de sonho. Isso resume o que falamos. Então, como poderíamos, de alguma forma, dar agora, de forma bem pragmática e prática, um diário de trabalho, um diário para começar? A partir de agora? São 4 pontos que vou poder resumir, se Deus quiser, em 2 minutos, não mais 4 pontos. Primeiro, fazer uma declaração escrita do seu sonho pessoal e que seja um sonho claro, escrito, declarado para todas as pessoas que você conhece. Segundo, depois planejar pequenos passos a serem realizados para começar a realizar um pouco do sonho. Não é preciso realizar todo o sonho de uma vez. Os primeiros passos que uma pessoa precisa dar para começar a tocar esse sonho são apenas se dedicar para conquistar e cumprir com esses primeiros pequenos passos. Terceiro, decidir e definir qual é a primeira estação que quero alcançar. Por exemplo, se eu estou sonhando em começar a tratar pessoas emocionalmente, então qual curso eu vou fazer para isso? E o que? Quem eu gostaria que fosse meu primeiro paciente? Então, meu primeiro paciente vai ser a primeira estação. O curso que vou estudar vai ser a primeira decisão que preciso tomar e estudar. E assim, uma pessoa tem, por um lado, uma declaração do seu sonho. Tem uma estação que precisa alcançar e tem os primeiros passos para avançar. O quarto, que é o mais importante, é celebrar pequenos sucessos. Cada passo que você deu, celebre, celebre, celebre. A celebração enche o corpo de dopamina, conecta ao sonho e ao motivo, ao porquê estou realizando esse sonho e dá toda a energia para poder realizar todo o sonho. Se Deus quiser... Me trata, Deus quer. Então agora vamos dizer, a pessoa começou com esse plano, quero que você os ajude a identificar sinais vermelhos de que por aqui não é, ou sinais verdes de que por aqui sim é. A pessoa pode, quando começou a dizer, talvez eu tenha me enganado no sonho, talvez não seja o caminho certo, ou o contrário, ou seja, sinto que sim, que estou como surfando a onda, estou numa energia boa, é o caminho, tipo, como saber qual é? Vou propor 2 parâmetros entre muitos, mas para este contexto vou propor 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é ouvir o corpo, a mente e a emoção. Às vezes eles mentem, o que não mente é o corpo. Se você sente que o corpo se enche de força e energia,
Esse é o caminho certo a seguir. Se você sente dores nas costas, dores no peito, mas se sente emocionado cada vez que consegue, se você sente dor de cabeça, se sente cansado, mas está entusiasmado com o que está conquistando, escute bem, seu corpo está falando com você. Deus criou uma relação direta entre o corpo e a alma, né? O corpo é um espelho da alma. Então, prestar atenção ao corpo e ao que ele está dizendo é o melhor conselho que posso dar. O primeiro e o segundo é, como eu disse no começo desta aula, que você vai poder medir se o que está fazendo é bom para você e bom para os outros. Se no caminho você começa a ver que é bom só para você e não para os outros, aí já não é, aí é diferente. Esses são os dois parâmetros que neste contexto eu vou deixar bem claros. Bom, muito obrigado, espetacular. Então é isso. Para encerrar, quero convidar todas as pessoas que ainda não se juntaram à nossa querida comunidade, que temos junto com o Ram Jael e outros líderes, também a nossa amada comunidade Israel High, uma comunidade espetacular. Quem adquire a assinatura tem acesso a cursos espetaculares, também há encontros pela internet. Além disso, vocês têm nossos números pessoais e comunitários de WhatsApp para nos fazer perguntas. Vocês vão se sentir, se quiserem, um abraço comunitário constante, se quiserem, então aqui também aproveito. Além da possibilidade de dedicar o vídeo, como contamos antes, vocês também têm a possibilidade de fazer parte da nossa amada comunidade Israel High, aqui na descrição desta aula, deste vídeo. E desejo a cada um e cada uma das pessoas que está nos ouvindo que Deus ajude a realizar seu sonho, encontrá-lo e realizá-lo com prazer e alegria. E se algum dos nossos ouvintes quiser escrever seu sonho nos comentários, vamos rezar pelo seu sucesso. Pois o tamanho, que seja exatamente assim, que tenhamos o mérito de, a cada instante, estarmos alinhados e alinhadas, fazendo a vontade de Deus, o Criador, que realmente, no momento em que sentimos isso, com certeza, como disse Rav Michael, nosso corpo vai estar agradecido, vai estar entusiasmado, saudável e feliz, porque, como Rav Michael disse, corpo e alma, Deus os criou como um espelho. Então temos o mérito de viver nossa missão, nosso sonho, da forma como Deus quiser, e fazendo o melhor para nós e, portanto, para o ambiente e para o mundo inteiro. Amém, 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 amém. Bom. Shalom. Shalom, shalom.